que nós estamos conversando aqui é sobre uma história, uma vez que o Marcos quebrou o violão do irmão dele porque o irmão fez uma briga de irmãos, deletou o jogo do computador que ele estava jogando e gostava. Estava passando de fase. Estava passando de fase e o irmão deletou tudo e aí ele foi lá e quebrou todo o violão do irmão. E a mãe estava me contando a estratégia que ela usou para ensinar e explicar para ele não fazer isso. Isso, porque foi assim, para nós bem preocupante, né? Imagina chegar a quebrar um violão. Uma crise, né, Isso. que ele teve. Então a gente começou assim, não sei de onde que a gente tirou essa ideia, mas deu certo. A gente conversou com ele o seguinte, ó, quebrando o violão, o teu joguinho foi reinstalado? Não. O problema continuou. Então, tentamos explicar para ele assim, que mesmo ele quebrando o violão, o problema não foi solucionado. Então, na outra vez que der essa crise, para ele pensar antes. E não fazer, porque ele ia continuar com o problema. Com o problema. Então, Exato. achar uma solução. O que ele Exato. teria que fazer naquele momento? Ele teria que ter contato para o pai e para a mãe. Para o pai e a mãe resolverem. Para resolverem. mediar a situação. Exatamente. Ou então ele conversar com o irmão, para o irmão tentar reinstalar o jogo dele. Perfeito. E Marcos, fez sentido para você essa explicação? E você aprendeu com isso? Sim, mas ela teve que ser repetida bastante, né? Porque no primeiro momento o que mais me chamou a atenção foi que ele não considerou que o jogo era meu. Isso. E aí depois eu fui perceber que na verdade foi falha dos dois lados, porque eu poderia ter expressado-me melhor e dito assim, o jogo era meu. Por que tu fizesse isso? De maturidade dentro do espectro, né? Eu não tinha maturidade, eu não via a estereotipia chegando, a crise, e aí eu peguei a primeira coisa que veio à vista, que era o violão, a primeira coisa dele, aí eu quebrei o violão. Depois de passar da crise e nós conversando, eu fui me arrependendo, que eu fui percebendo qual que foi o desfecho disso, né? Porque às vezes eu faço algumas coisas que eu não sei o que vai acontecer lá pra frente. Onde pessoas neurotípicas sabem, né? Olha, se tu correr demais, daqui a pouco, com o tempo, teu joelho pode ficar prejudicado. Isso não é uma coisa que me passa pela cabeça. Até isso foi difícil pra mim. Depois de muito se falar, tu quebrou o violão. Até hoje meu irmão lembra. Quebrou o violão, foi ruim. Todo mundo lembra. Em vez de pegar o violão, tu toca violão, mas é melhor. Mas aí, né, Marcos, foi mais dolorido para ti depois quando caiu, na real, porque Marcos também tinha um violão. E ninguém podia tocar no violão dele. Era um objeto muito apego. Ele começou a se colocar no lugar do irmão. Poxa, se o meu irmão tivesse quebrado o meu violão. Vocês fizeram esse exercício de ficar pensando se fosse o seu violão, você ia gostar? É. E então, isso que você sente de imaginar seu violão quebrado é o que seu irmão está sentindo. Exatamente. Esse é um exercício de teoria da mente. Muita gente me pergunta como trabalhar a teoria da mente com o autista. É com atividades como essa, quando a criança ou a pessoa vive uma situação, tentar dar exemplos, aproveitar o sentimento que ela está tendo e dar exemplos associados. Da maneira como eu soube, tá perfeito, tranquilo para mim. Só que eu não gostava que os outros não soubessem. Os outros tinham que saber também. Do jeito que eu soube, parece que tinha que ser chamada toda a minha vizinhança e dito, esclarecemos, não é fruto da lesão cerebral, é fruto do autismo, do quadro de autismo, né? Que na época não era um espectro, era bem classificado assim, autismo, Asperger. Até no fim das contas disseram assim, Marcos, não és autista, na verdade o que tu tens é Asperger. Porque eu tinha a parte verbal preservada, né? Mas você teve atraso da fala, você só falou com 4 anos e meio. Talvez seja por isso que me disseram, e esse sinal fecha com o autismo. Isso, exatamente. Porque o Asperger não tem atraso na linguagem, que hoje é o autismo nível 1 leve. Não tem atraso na comunicação social. Então, quando tem atraso, ele era moderado, era nível 2. Hoje você é um Asperger, porque você não tem nem deficiência intelectual e nem atraso da fala. Mas como você teve, era autismo mesmo. Mas tive associado a muito estímulo. Na minha fala demorou, como tu disseste, ela só veio por causa
do estímulo, Muito ela foi estímulo. condicionada por causa do estímulo. Lembrando, esses pais trabalhavam 8 horas por dia com ele em casa, trabalhando fora. Voltavam e trabalhavam, estimulavam, orientavam a cuidadora que ficava com ele a estimular também. E vocês souberam o diagnóstico por uma pedagoga amiga, né, que tinha algum conhecimento sobre autismo e disse naturalmente. E as pessoas me perguntam muito, devo dizer, como é que eu falo? Falo como se fosse um outro assunto qualquer. Eu Diga, também você é penso. loiro, você Exatamente. tem ansiedade, ai, mais um sintoma, mais uma coisa de autismo, hein, Isso. filhão? Levado como um diálogo normal na mesa, no trabalho, para todo mundo, não tem nada para esconder ou para temer o sobre pai e a isso. mãe acho que tem que saber assim, o que é o autismo. Hoje eu sei. Tá, Eu não sabia, não. tá. O que é? Uma condição. É um jeito, uma Diferente característica. de talvez sentir, de talvez externalizar, né? É. Eu acho que tem que encarar bem assim, bem com a maior naturalidade possível. E tudo bem, Exato. né? E vai tudo ser bem. feliz, vai correr pro abraço. Exato, e tudo Só que bem. eu acho assim, ó, que tem que contar não para proteger cada vez mais. Sim, ele tem que perfeito. contar e cobrar dele as coisas que ele tem que fazer no dia a dia, cobrar como se fosse uma pessoa normal. Sim, Porque se tu contar para proteger, concordo. ele vai ficar sempre ali no... Abaixo. É. Então tu tens que contar para ele crescer e É. não para ele ficar abaixo, né? Exato, se usar isso pra poupar, pra... coitadinho, Eu é não. autista, Mas né? ele tem. Pode fazer tudo, pode quebrar, pode... Exato. Não é, ele tem que ter as normas igual o outro filho, que é Exatamente. normal, por exemplo. Mercado de trabalho, como é que é? Hoje o Marcos trabalha como palestrante. Escritor, eu tenho o canal do YouTube e essas são as áreas de atuação profissional, né? Mas no começo o mercado de trabalho foi terrível, porque nós moramos numa cidade pequena, tem 6 mil habitantes, então se já nos grandes centros é uma dificuldade encontrar uma vaga que atenda o perfil de uma pessoa autista, porque hoje muitas pessoas preenchem simplesmente cota, né? Hoje saíram estatísticas de que 58% das pessoas, não só autistas, mas deficientes em geral, sentem-se só apenas uma parte do preenchimento das cotas. Entendo, não se sente realmente útil no lugar. Isso, e isso é uma campanha de múltiplos esforços. Até meu canal está à disposição para fazer isso também, né? Mas voltando à história, eu estava lá, e lá, assim, o deficiente da Arlete do Orlando, quem é que vai empregar, né? E aonde também, E né? aonde eu iria ser útil. Aí eu fiz uma entrevista, fui chamado para fazer uma entrevista em determinada empresa, e lá disseram assim, Marcos, a tua rotina de trabalho vai consistir no seguinte, tu vais fazer esse método aqui, é uma determinada rotina lá da empresa, é isso aí que vai constituir tua rotina de trabalho. Eu disse, não, mas eu posso ir evoluindo, fazer outros processos no meu dia a dia de trabalho? Não. Vai ser chegar aqui, Encher copinho. pegar um copinho, encher, verificar, pôr do lado, encher e verificar, pôr do lado. E aí, mais nada. A rotina Imagina, era isso. E aí eu disse um assim, gênio mãe, é desse. Charles Chaplin. É. É o Charles Chaplin, é o filme do Chaplin. É. Quando ele vai na linha de produção, ele cai dentro da máquina, não sei quem aí assistiu Tempos Modernos vai associar Charles Chaplin naquela fábrica. Eu disse, isso eu não quero, mãe. Claro, você Eu quero tem é ser muitos útil. talentos. Imagina, com o tanto de talentos que você tem. E eu tinha mandado um currículo, eu era fluente em alemão, inglês, espanhol, Faculdade, que eu tinha a faculdade Sabe falar um pouco de italiano, de sueco? Isso, mas na época eu não sabia falar sueco, eu comecei a aprender ano retrasado. Você se formou em quê? Comunicação institucional. Você fez faculdade? Isso, eu fiz faculdade na Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale de Itajaí, lá da minha região. Fiz a faculdade e menos de um ano depois estava fazendo a pós, que era em produção publicitária.
Agora estou fazendo outra pós pelo CBI of Miami, que é internacional em transtornos do espectro autista. Sabe o que eu acho mais interessante? É uma pessoa com autismo fazer uma faculdade de comunicação e querer estudar e aprimorar o conhecimento sobre educação. Fantástico isso, Marcos. Muito legal. Aí voltando assim, se colocar de novo sobre o trabalho, aí de repente a gente se viu meio sem saída. Moramos numa cidade muito pequena, tem pouquíssimos... vamos colocar ele como cota? Não, a gente não aceitava isso. Caramba, mas ele tem... Vai Daí deixar ele... por conta dele. Não, mas daí a gente foi conversando com ele o seguinte, filho, o que tu sai bem? E quem sabe tu escreve um livro? Legal. Tá, verdade, um livro, eu já tenho um pronto aqui dentro. Ele falou, Você tinha um Isso, dentro da sua cabeça? Agora já? tenho 5. Dentro agora, da sua cabeça? dentro Aham. dele. Ai, que máximo. tá, Queria opa. ser assim também. Ele vai folheando e escrever, agora só um parênteses, né? Escrever para mim é como ler um livro que já está aqui dentro. Legal. Aí tem eu vou dois lendo o editados, livro né? e faz aqui. Então, de E repente, passo pro papel, né? a gente Que viu que ele estava máximo. trabalhando em casa. Porque ele estava escrevendo um livro, ele fez o canal no YouTube. Maravilha. E agora, filho? Daí, de repente, a minha irmã convidou para... Marcos, tu não vai na minha escola falar um pouquinho sobre bullying? Estão sofrendo muito de bullying na escola. E tu sofreu também, tu podes, de repente, dar uma chamada. Aí ele assim foi... começou. Opa, se saiu bem pra caramba. E assim Vamos- começou a carreira de palestrante, também. E então, Muito assim, ó, bom. a gente achou dentro da nossa casa alguma coisa que trouxesse autonomia para ele. E que pudesse, onde ele pudesse desempenhar, em Ser algo que ele produtivo. pudesse desempenhar os talentos que ele tem, porque ele tem pôr em muitos. prática. Exato. Lembrando, e é muito importante a gente fazer essa observação, uma pessoa com autismo, porque vendo assim, a gente pensa assim, nossa, que bom, então meu filho pode ficar assim. Ele pode, mas lembra, eles trabalharam 8 horas todos os dias intensivamente para o Marcos ficar como ele está. Não adianta você falar, vai dar tudo certo com meu filho, um dia ele vai ficar como o Marcos, dando um pouquinho só de estímulo, que é muito difícil, muito mais difícil disso acontecer. E para fechar esse nosso papo legal, eu quero te fazer uma pergunta, Marcos. Quero saber, você é feliz? Sim, eu sou muito feliz. E eu encontro as coisas que eu gosto de fazer, percebo que elas têm resultado, que elas modificam em alguma parte a vida das pessoas. Eu começo a escrever livros e começo a lembrar de histórias, faço correção deles, tudo. E isso me faz feliz, porque são tarefas produtivas e ao mesmo tempo legais de serem desempenhadas, né? Bacanas de serem desempenhadas. Isso é que me faz mais feliz, e saber que eu atinjo tanta gente, né? Sim, Eu atinjo- pode ter certeza. Lá no meu canal são mais de 45 mil inscritos. Não que eu esteja contando números, mas imagina, 45 mil pessoas. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fiz o programa Encontro com Fátima Bernardes, falando em felicidade, uma mãe me mandou um vídeo. Depois de eu ter feito o programa, faziam 2 semanas que eu tinha feito a participação, e aí a filhinha assistindo e dizendo, ele é autista também. Ela é autista, né, a menina? Ele é autista. Ele é autista, disse a mãe. Nem eu. Claro, é que nem tu podes desenvolver, caminhar dentro do espectro também. Sim. Obviamente que, como a gente falava, não exatamente como eu. Outros talentos, talvez, outros focos, talvez. Mas a Sim. vivência pode ser a mesma, pode ser autônoma. Isso me faz feliz, ter Perfeito. essa esperança acesa, né? Dá lá o... Vamos pôr em contexto essa parte. Boa ideia. Eu sempre gosto de falar de contexto, né? Trazer para o concreto, né? Canta o... Porque tem a... Mas deixa eu colocar Não, a mas história, posso colocar um pouquinho da história do violão, como começou? pode. Então, o Marcos cantava Aí tu desde canta, 6 tu anos faz de e eu idade. dublo. Isso, 6 anos de Vai idade. fazendo Marcos, que eu faço as ações, assim, como Quando ele aqueles começou- teatros de antigamente. quando ele começou a falar, Não, ele começou a brincadeira, cantar. Porque a gente fez a sonoterapia nele. Tá. A gente mandava música noite adentro. Tocava Tá. na fita cassete, botava o relógio a despertar e ela virar fita cassete. É mesmo? Então ele ouvia toda noite, noites adentro, músicas. E quando ele começou Uau! a falar, ele cantava música em inglês já e música em português
inteiras de cor. E a gente colocou ele então na escolinha de música em Vidal Ramos. Uau, que pais são esses? E aí ele, de repente, quando o Mano ficou adolescente, o Mano não quis mais acompanhar ele para tocar violão. Aí como falar isso pro Marcos? Filho, agora tu vai ter que diminuir as tuas participações, porque lá foi uma forma que a gente achou de incluir. Entendi. Tu leva qualquer coisa que tinha música, a gente corria. Marcos canta bem, ele pode cantar uma música. E quando aí a gente foi falar para ele, ó, filho, agora vai ter que diminuir porque teu irmão não quer mais tocar. E nós tivemos que respeitar o Bruno também, Claro, estava na adolescência. claro. Aí ele veio para nós assim, não, então eu vou aprender a tocar violão. Aí a gente ficou muito preocupado, mas como, filho, com teus dedos tudo duro, né? Mas como dizer isso para ele? Sem coordenação. Sem coordenação nenhuma ele tinha, motora. E como a gente tinha trabalhado a sonoterapia, falado tantas vezes para ele que ele consegue tudo que ele queria, como dizer agora que ele não conseguia tocar violão? Mas vamos deixar ele ir e ele vai chegar à conclusão que ele não vai aprender. Muito pelo E daí contrário. chegou, Ficou um talento nisso a também. primeira aula dele, ele chegou em casa tocando o dó. E eu nunca vou esquecer que ele chegou com a mão direita, ele colocava, Marcos, como é que tu fazia isso? Você usava essa mão para ajudar? Para ajudar a botar o dó, para fazer E apertando, E né? Pra apertando fazer ainda, certeza sabe? que não ia escapar. Aqui, né? Daí Uau. tocava. Imagina o dia inteiro disso a tocar. sem dó nenhum do pai e da mãe. E aí, isso uma semana. Na próxima semana, o próximo acorde que se aprende, que aqui, né? Aprende, botava a mão de novo. É, aqui, né? Eu fazia assim ainda. Bem assim. Tadinho. Porque me doía, na verdade, o dedo. Porque a estrutura aqui da corda é bem rígida, né? E é um estímulo que dá alguma ruptura, né? E aí eu entrava em crise. Às vezes, quando botava o dedo aqui, doía demais, eu largava de mão. Só que aí eu fui fazendo esses exercícios e fui sentindo, né, ele aos poucos. E daí a gente descobriu que o que podia desenvolver, ajudar era a catação. Entendi. E aí nós fomos para a rua com o pet, Uau. sentávamos lá fora, Marcos, para te desenvolver, já que tu quer aprender mesmo, todo dia tu vai ter que catar, encher o pet de catação. Aí ele vinha com o petzinho, ó, mãe, vamos? Ou então, pai, vamos? Aí a gente sentava lá fora e fazia catação com ele. Enquanto que não enchesse o pet, ele não parava. A pedrinha de Uau. brita. É, pequenininha, né? pedrinha de brita e fazia. Com todos os dedinhos botava a pedrinha. Uau, uau. E ele gostava do barulhinho que caía lá ainda, né? Entendi. E agora o bichinho canta e toca. E toca muito. E daí eu- Perfeito. Excelente. Foi melhorando. Dá uma palhinha Pode pra dar uma gente. palhinha. eu vou fazer então a música que se chama O Hino do Autista. Essa música foi composta por um ativista pro autismo. Infelizmente, ele faleceu em comorbidades em detrimento da depressão. É uma pena que a gente tenha o perdido, mas o legado de Ronaldo Cruz, que compôs a canção, ele sempre vai ficar. E ela é mais ou menos assim. Pai, mãe, me dê a sua mão. Chame seus amigos, convide seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade que muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor dos nossos pais. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, que é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, me dê a sua mão de coração.
Nossa, Marcos, sério, você é demais. Ó, sabe o que significa isso? Coração. Coração, eu gosto de você. Você é demais, parabéns. Essa aí tu tem que Linda, que aprender a ler. música. É? Pessoal, obrigada por terem vindo aqui hoje, por todo esse papo, horas e horas de papo aqui. Nós vamos postar tudo para vocês. Se inscrevam no canal do Marcos, que é Diário de um Autista, porque vale a pena. Ele é genial, inteligentíssimo, gente boa, legal, tudo de melhor você tem dentro de você, Marcos. Estou muito feliz de você estar junto comigo aqui no meu canal, bem feliz mesmo. Parabéns para os pais, que vocês são, olha, muito obrigada mesmo, tá? Então, tchau, pessoal. Tchau, Espero pessoal. Tchau, fazer pessoal. novos vídeos com vocês Até em a breve. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Nossa.